Pauta 2, a pesquisa IPEC para o governo aponta Ratinho Júnior com 46% das intenções de voto e Roberto Requião com 24%. O estudo também traz Álvaro com 35% e Sérgio Moro com 24% na corrida ao Senado. O levantamento divulgado ontem foi feito então pelo IPEC, que é o antigo Ibope, a pedido da RPC, que é a afiliada da TV Globo no Paraná. Os números indicam que o atual governador Ratinho Júnior do PSD lidera a disputa com 46% das intenções de voto, seguido por Roberto Requião do PT com 24%. Ângela Machado do PSOL e professor Ivan do PSTU aparecem com 2% cada. Ricardo Gomide do PDT, Adriano Teixeira do PCO, Jone Correia do Democracia Cristã e Solange Ferreira Bueno do PMN atingiram 1%. Vivi Mota do PCB não pontuou. Brancos e nulos são 12%. E não sabe ou não respondeu essa pesquisa 11% dos entrevistados. Então, mais uma pesquisa que traz uma larga vantagem a Ratinho Júnior. Nessa, a vantagem dele é menor, é verdade, Pedroso, somando os votos válidos ali, ele até ganha no primeiro turno também, mas com uma margem menor em relação a outras pesquisas que já deram para ele até 71% dos votos, agora um pouco menos, mas mostra um cenário ainda muito parecido com os outros estudos, né? Ele na frente, o Requião em segundo lugar, mas com alta taxa de rejeição, e muito lá atrás, pelo menos até agora, não mostrou esboço de uma reação, de uma reviravolta no quadro, e os outros todos ali na casa do 2%. Então, uma eleição que tem polos, é verdade, mas polos bem distantes um do outro, Pedroso. Com certeza. Mark, o que vale a pena a gente olhar para essa pesquisa é que ela não traz nenhuma novidade concreta em relação às outras pesquisas. Mesmo ela tendo alguns erros técnicos muito evidentes, né, o IPEC aqui é o antigo Ibope. Essa pesquisa tem um erro bastante evidente do campo da amostragem, ou seja, principalmente com relação à renda da população, ela não transmite exatamente a composição demográfica. Além do que, ela também foi uma pesquisa realizada presencialmente, Mark, o que tradicionalmente classes A e B acabam sendo menos representadas. Isso pode explicar um pouco dessa diferença entre, né, que em outras pesquisas o governador aparece com índices maiores do que nessa pesquisa. Agora, chama muita atenção que mesmo esse número de intenção espontânea do governador, ele ainda é um número menor do que aquelas pessoas que avaliam positivamente o governo como ótimo e bom. Então, mesmo essa pesquisa que tem essa fragilidade técnica, ela mostra que existe um campo de crescimento do governador. Ele tem uma rejeição baixa, uma taxa de aprovação alta, então a tendência é que com horário eleitoral os números melhorem, inclusive nessa pesquisa, que é a primeira que o IPEC faz aqui desse tipo de consulta aqui no Paraná. Então aquela comparação que normalmente a gente traz aqui para os nossos ouvintes, internamente, das mesmas pesquisas ou do mesmo instituto, ainda não pode ser realizado. Então, no final, o resumo dessa pesquisa para governador é que ela não traz novidade. Mostra o Ratinho bem à frente, Requião atrás, uma diferença de 19 pontos na espontânea e 22 pontos na estimulada, Mark. Essa pesquisa, Pedroso, que foi muito criticada no meio político, né? Inclusive houve uma judicialização dela, houve pedidos de impugnação por parte do MDB, né? Ela chegou a ser vetada, mas depois o próprio Instituto trocou um recurso sobre esse pedido, acabou ganhando na justiça o direito de divulgar os números. Agora, Pedro, fiquei curioso aqui. Você sempre diz o seguinte, que é melhor presencial do que por telefone, que o dado é mais confiável. Agora você disse que não, é presencial, a amostragem ficou prejudicada. Afinal, é melhor presencial ou não? Olha só, o melhor é presencial. O que eu digo é o seguinte, cada uma das pesquisas ela constrói algumas distorções. A gente não pode dizer, essa pesquisa ela tem um erro claro, técnico amostral, na hora que o Instituto falou, ó, vocês precisam entrevistar X% de pessoas com tal renda, vocês precisam tantas pessoas economicamente ativas. Então você tem um erro nessa distribuição amostral. Foi baseado, inclusive, um dos pontos da decisão da juíza de impugnar essa pesquisa. Esse é um fator. Na questão presencial, normalmente você tem uma distorção pequena em relação às populações A e B. Essa distorção ela acaba afetando menos porque você tem menos pessoas nessa faixa social. Então ela acaba sendo mais confiável do que pesquisas realizadas por telefone, que normalmente, Mark, não pegam aquelas pessoas trabalhadoras que não conseguem atender. Por exemplo, nós temos aqui muitos ouvintes que dirigem aplicativo. Se eles recebem uma ligação no celular, eles não conseguem atender para responder a pesquisa. Nós temos muitos trabalhadores que às vezes estão ali
ali operando máquinas aqui no Oeste Paranaense, eles recebem uma ligação, eles não conseguem ali desligar a máquina e atender o celular. Isso vale para vários outros trabalhadores que às vezes estão em faixas de renda um pouco mais baixas. Então, você tem uma distorção que acaba tendo um impacto maior nas pesquisas por telefone. Então, cada pesquisa tem suas falhas. Agora, uma falha no campo amostral é uma coisa um pouco mais séria. Vamos seguir com os números da pesquisa então, Bia, porque ela também sondou as intenções de voto ao Senado. Exatamente. Nessa parte do levantamento, Álvaro Dias do Podemos soma 35% das intenções de voto, enquanto o Sérgio Moro do União Brasil chega a 24%. Na sequência aparece Paulo Martins do PL com 4% e Aline Sleutis do PROS, Orlando Pessutti do MDB e Rosane Ferreira do PV com 2% cada. Desirê Salgado do PDT, Dr. Saboia do PMN e Roberto França Júnior do PCO atingiram 1%. Laerson Matias do PSOL não pontuou. Brancos e nulos e os entrevistados que disseram que não votariam em ninguém somam 11% e não sabe ou não responderam 17%. A pesquisa ouviu 1.200 pessoas entre os dias 19 e 21 de agosto em 57 municípios do estado. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança do levantamento é de 95%. Agora vale nos debruçarmos aqui, Pedroso, veja, ela é bem diferente de outras pesquisas. Todas até então estavam dando um empate técnico entre Álvaro Dias e Sérgio Moro. Algumas com Moro na frente, outras com Álvaro Dias na frente. Essa deu uma distância grande, 9 pontos, é muita coisa. Numa disputa que em outras pesquisas está no empate técnico. E também deixou muito baixo o pessoal do chamado campo bolsonarista raiz, né, que é o Paulo Martins, Aline Sleutis. Somando os dois, eles chegam a 6%. O presidente tem 47% no Paraná, segundo outros institutos. Então, me parece que os números não batem em relação a outros estudos, Pedroso. Olha, o que essa pesquisa traz de novidade em relação à eleição do Senado é justamente o isolamento maior entre os candidatos ali do bloco da frente. Você tem uma diferença ali de quase 10 pontos entre o Sérgio Moro e o Álvaro Dias, que pode ser explicada assim, Mark, por essa diferença no campo amostral. Como você tem ali uma parte das pessoas com renda maior pouco menos representadas, esse número numa eleição tão fracionada como está acontecendo aqui no Paraná, ela tem um impacto maior. Então, se você soma isso com o percentual de margem de erro dessa pesquisa, você teria números mais aproximados. Mas eu quero aprofundar isso que você trouxe desse campo bolsonarista. A gente tem acompanhado que o presidente ele acabou tendo um apoio direto a uma das candidaturas, mas a máquina de trabalho bolsonarista ela está muito mais preocupada em garantir a chegada das informações em relação ao presidente, a disputa e a ampliação de margem eleitoral do presidente, do que necessariamente em gastar combustível, em gastar querosene ali, alavancando essas candidaturas. Não é uma candidatura tão tranquila, tão leve, a ponto dele conseguir falar o seguinte: olha, eleitores do Álvaro Dias, por favor, abandonem ele e vamos com o meu candidato. Ele criaria uma antipatia com esses eleitores e poderia ter uma margem menor aqui no estado. Ele não pode fazer isso em relação ao próprio Sérgio Moro. Então, esse fator de não conseguir abraçar eventualmente uma rejeição ou um desconhecimento em relação a um candidato faz com que os candidatos dele não tenham um crescimento tão grande. E vale um outro sinal, Mark. O candidato Sérgio Moro, né, nas últimas semanas aqui, ele começou a dar recados, principalmente para esse time bolsonarista, que já teve um vínculo emocional com ele, de que ele não é contrário ao presidente. Então isso tem diminuído as tensões. Pode ser que esse movimento atraia uma parte dos eleitores que votam no Sérgio Moro, que são oriundos ali da candidatura do Bolsonaro. Então essa seria uma explicação. Só corrigindo aqui, são 11 pontos de diferença entre o Álvaro Dias e o Sérgio Moro, com o Álvaro Dias na frente. A campanha vai começar de verdade mesmo na sexta-feira, quando se inicia a propaganda no rádio e na TV. Apesar dela já ter começado oficialmente, né, o clima ainda não esquentou. Quando você começa a aparecer na televisão e no rádio, né, você começa a se envolver na campanha. Quer um exemplo? A partir de sexta-feira, todo mundo vai ligar aqui às 7 horas da manhã e vai escutar o horário eleitoral. Vai escutar eu, Abílio Pedroso, só a partir das 7h25. Então, você vai ter que ficar meia hora ali escutando os políticos, ou vai ter que escutar música, enfim, ou achar uma outra opção. Mas aí você começa a mudar a sua rotina, não é, Pedroso? Em relação à discussão política. E aí você começa a tomar decisões.
Exatamente. Opa, o horário eleitoral ele é determinante para mostrar uma coisa muito importante: a resiliência de alguns candidatos. Você vai perceber o seguinte: opa, a candidatura do Álvaro, ela é resiliente, as incoerências internas da campanha serão expostas. O Sérgio Moro... É o famoso largar do teto ou não, é isso? Exatamente, exatamente. A pessoa é o seguinte: a partir daquele momento vai ser exposta. Então, assim, o Paulo Martins deve apresentar suas ideias, se vincular ao presidente. Por sua vez, o Sérgio Moro deve sofrer muitos ataques. O Álvaro Dias pode ser questionado sobre esse acordo branco com a esquerda. Então tudo pode acontecer. Os números do Ratinho Júnior, ele vai tentar colar as realizações do governo à pessoa dele. Então, opa, tem o indicador de aprovação tende a ser transferido para a intenção de votos. Mesma coisa vale para o presidente Bolsonaro. Muitas obras, por exemplo, a gente acompanha ali em Foz do Iguaçu, no Oeste, essas obras que são bem avaliadas na região tendem a gerar uma transferência de voto ali para o presidente. Então, o horário eleitoral conta e conta muito, Mark. Eu tenho que falar sobre esse acordo branco que está todo mundo comentando no meio político paranaense e ele me parece claro nos números da pesquisa. Você olha ali, tem o Álvaro Dias com 35, o Moro com 24, Paulo Martins com 4 e a Aline Sleutz com 2%, né? Além do Pessutti do MDB e da Rosane Ferreira com 2%. Todos esses nomes que eu li, o único de esquerda seria o da Rosane Ferreira, que é da Federação PT, PV, PCdoB, 2% apenas. Então, o voto da esquerda está em algum lugar aqui, Pedroso. O meu palpite é que está no Álvaro Dias, que conseguiu concentrar aí o voto anti-Moro, né? Porque ele virou o principal antagonista de Sérgio Moro com essa confusão do Moro voltar ao Paraná e os dois serem padrinhos um do outro. Na verdade, o Álvaro ser padrinho do Moro e o Moro disse que não é padrinho, então ele virou o voto anti-Moro, e também é um voto anti-Bolsonaro, porque veja, o Bolsonaro, né, pediu voto para outro candidato que é o Paulo Martins. Então, me parece que o voto da esquerda está concentrado no Álvaro Dias aqui. Olha, os números não mentem, não só dessa pesquisa, mas de outras. Você não percebe nenhuma transferência concreta de votos, nem do Requião, que aparece aí nessa faixa dos 20 pontos, e nem do ex-presidente Lula, que também aparece numa faixa parecida. Então, para onde que esses votos da chamada esquerda, centro-esquerda, eles estão sendo apontados? A tendência, Mark, é que eles estejam indo justamente para onde os votos do sistema político, daquelas pessoas que se identificam com a política mais tradicional, está indo, que é justamente a candidatura do Álvaro Dias. Tanto o Sérgio Moro quanto Paulo Martins, eles representam de alguma forma o antissistema. O Sérgio Moro combateu, né, ali e judicializou, prendeu o Lula, e o Paulo Martins tem um discurso muito parecido com o do presidente Bolsonaro, que justamente tem essa visão antissistema, antipolítica. Então, o campo político de centro-esquerda, esquerda e a política mais tradicional está abraçando a candidatura do Álvaro Dias. Inclusive, a gente tem visto prefeitos, né, aderindo com mais ânimo à candidatura do Álvaro Dias do que outras candidaturas. O Álvaro Dias se reinventou, né? Ele que estava fora do jogo praticamente, estava ali na pista, no campo de brita, ele patinou ali, voltou para a pista e está competitivo, tanto que lidera a pesquisa, tem prefeitos importantes ao lado dele, de cidades grandes aqui do estado. Então, a impressão é essa mesmo, que o sistema político comprou a candidatura do Álvaro Dias para valer. Vamos ver, a campanha está começando, 7h24.